Era uma tarde quente e úmida em um bairro simples da periferia de São Paulo. O sol, já inclinado no céu, lançava raios dourados sobre a pequena garagem de Roberto, um mecânico de bicicletas de 32 anos. A garagem era um reflexo de sua mente, um caos organizado, cheio de ferramentas espalhadas, peças de bicicletas penduradas nas paredes e um quadro branco coberto de esquemas, cálculos e rabiscos que só ele entendia. No centro da confusão, Roberto estava ajoelhado no chão, com as mãos sujas de graxa, ajustando a roda de uma bicicleta velha. O som do trânsito caótico da cidade ecoava ao fundo, um lembrete constante do problema que ele queria resolver: a mobilidade urbana. Roberto parou por um momento, limpou a testa com o braço e olhou para o quadro branco. Seus olhos percorreram os desenhos e as fórmulas, como se estivessem em um diálogo silencioso com suas próprias ideias. Ele pegou um caderno surrado, cheio de anotações e rabiscos, e começou a escrever mais uma ideia. Se eu conseguir adaptar um motor elétrico simples, com baterias recarregáveis e um sistema de controle acessível, murmurou, enquanto desenhava um novo esquema no caderno. De repente, o som de passos leves interrompeu sua concentração. Era Carla, sua esposa, que apareceu na porta da garagem com um copo de suco na mão. Ela usava um vestido simples e um avental, e seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desleixado. Roberto, você já está aqui desde cedo. Vai ficar o dia todo nisso de novo? Perguntou, com um tom de preocupação e carinho na voz. Roberto olhou para ela, sorriu cansado, mas com um brilho de determinação nos olhos. Carla, você não entende. Se eu conseguir fazer isso, posso mudar a vida de muita gente. Imagina só, bicicletas elétricas acessíveis para todo mundo. Pessoas que dependem do transporte público lotado poderiam ter uma alternativa barata e sustentável. Carla balançou a cabeça, mas entregou o suco. Eu entendo, Roberto. Só não quero que você se esqueça de cuidar de si mesmo. Lembra que você tem um filho pequeno em casa também, né? Ele aceitou o suco e deu um gole, sentindo o líquido gelado refrescar sua garganta. Eu sei, Carla. Prometo que vou jantar com vocês hoje, tá bom? Enquanto Carla voltava para dentro de casa, Roberto ouviu o som familiar de uma bicicleta chegando. Era Marcos, seu amigo de infância, que parou na frente da garagem com um sorriso largo no rosto. E aí, gênio? Como vai a revolução? Roberto riu, colocando o copo de suco em cima de uma bancada cheia de ferramentas. Se depender de mim, vai sair. Mas falta grana, Marcos. Preciso de mais peças, mais testes. É difícil fazer isso tudo sozinho. Marcos, que era vendedor ambulante e sempre tinha um jeito de se virar, deu uma olhada nos esquemas no quadro branco. Cara, você tem que mostrar isso para alguém que entenda. Que tal aquele concurso de inovação que falei? Lembra? Aquele que acontece no centro da cidade. Roberto hesitou, coçando a cabeça. Eu não sei, Marcos. Esses concursos são cheios de gente com muito mais recursos que eu. Eles vão levar a sério um cara que trabalha numa garagem. Marcos deu um tapinha nas costas de Roberto. Cara, você é bom no que faz. E essa ideia pode mudar muita coisa. Pelo menos tenta, né? O que você tem a perder? Roberto olhou para o quadro branco novamente, imaginando o potencial de sua invenção. Ele sabia que Marcos tinha razão. Se ele quisesse que sua ideia fosse adiante, precisava arriscar. Tá bom, vou tentar. Mas você vai comigo, né? Marcos riu. Claro que vou. Alguém tem que segurar as pontas quando você ficar nervoso lá no palco. Roberto começou a preparar sua inscrição para o concurso de inovação, mas uma dúvida persistia em sua mente. Será que ele estava pronto para mostrar sua invenção ao mundo? Enquanto ele revisava os detalhes do projeto, uma sensação de ansiedade e esperança tomou conta dele. O que o futuro reservava para sua ideia? Ele não sabia, mas estava disposto a descobrir. O auditório do centro de convenções estava lotado. Luzes brilhantes iluminavam o palco, onde uma série de projetos tecnológicos impressionantes estavam em exposição. Roberto se sentia pequeno em meio àquela multidão de pessoas bem vestidas, com seus laptops reluzentes e protótipos high-tech. Ele estava lá com sua bicicleta adaptada, que parecia simples e até um pouco desajeitada comparada aos outros projetos. Carla e Marcos estavam na plateia, torcendo por ele, mas Roberto conseguia sentir o peso da expectativa e da dúvida pairando sobre seus ombros. Roberto ajustou a gravata emprestada que estava usando, sentindo-se desconfortável com a formalidade. Ele olhou para a bicicleta ao seu lado, que carinhosamente apelidara de elétrica popular. Você vai me ajudar hoje, né? Sussurrou para a bicicleta, como se ela pudesse ouvir.
Quando seu nome foi chamado, Roberto subiu ao palco, carregando a bicicleta com cuidado. Ele olhou para a plateia e viu Carla e Marcos acenando para ele, com sorrisos encorajadores. Respirou fundo e começou sua apresentação. Boa tarde. Meu nome é Roberto, e eu sou mecânico de bicicletas. Eu desenvolvi um sistema para transformar bicicletas comuns em elétricas, usando materiais acessíveis e de baixo custo. A ideia é democratizar a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa sustentável e barata para quem depende do transporte público ou não pode comprar um carro. Ele demonstrou o funcionamento da bicicleta, explicando como o motor elétrico e as baterias recarregáveis funcionavam em conjunto. No início, tudo parecia estar indo bem. A plateia parecia interessada, e até alguns jurados anotavam coisas em seus blocos. Mas então, no meio da demonstração, o motor falhou. A bicicleta parou de repente, e o silêncio no auditório foi quase palpável. Roberto tentou reiniciar o sistema, mas nada aconteceu. Ele sentiu o rosto queimar de vergonha. Desculpe, parece que temos um pequeno problema técnico, disse ele, tentando manter a compostura. No final da apresentação, ele recebeu alguns aplausos educados, mas nenhum dos jurados parecia impressionado. Roberto desceu do palco com a cabeça baixa, sentindo-se derrotado. Carla e Marcos foram até ele. Você foi incrível, Roberto, disse Carla, tentando animá-lo. Cara, você mostrou o potencial da ideia. Só deu um azar técnico, acrescentou Marcos. Roberto balançou a cabeça. Não adianta, pessoal. Eles querem algo perfeito, e eu não tenho recursos para isso. Foi então que um dos jurados, um homem alto e de terno impecável chamado Ricardo, se aproximou. Roberto, posso falar com você por um momento? Roberto hesitou, mas concordou. Ricardo tinha um ar de confiança e autoridade que era ao mesmo tempo impressionante e intimidante. Sua ideia tem potencial, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas precisa de mais refinamento. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Tenho uma empresa que investe em projetos como o seu. Roberto ficou surpreso. Sério? Você acha que minha ideia pode dar certo? Ricardo assentiu. Claro. Mas precisamos agir rápido. O mercado não espera. Que tal marcarmos uma reunião para discutir os detalhes? Roberto sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. Ele olhou para Carla e Marcos, que estavam observando a conversa de longe. Vou pensar sobre isso, disse ele, finalmente. Ricardo entregou seu cartão. Pense sim. Mas não demore muito. Oportunidades como essa não aparecem todo dia. De volta à garagem, Roberto estava dividido. Ele olhou para o cartão de Ricardo, imaginando o que aquela parceria poderia significar para seu projeto. Mas algo no tom de Ricardo o deixava desconfiado. Será que ele poderia confiar nesse empresário? Enquanto ele refletia, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Valeria a pena arriscar tudo por uma chance de ver seu sonho realizado? O escritório de Ricardo era um lugar imponente, com paredes de vidro, móveis modernos e uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Roberto se sentia deslocado em meio àquela atmosfera de luxo e poder. Ele estava lá para discutir os detalhes da parceria que Ricardo havia proposto, mas algo no ar o deixava inquieto. O empresário, sentado atrás de uma mesa enorme, parecia confiante e calculista, como se já tivesse tudo planejado. Roberto, é um prazer tê-lo aqui, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua ideia tem um potencial incrível, e acredito que, juntos, podemos levá-la a um novo patamar. Roberto assentiu, tentando disfarçar o nervosismo. Obrigado, Ricardo. Eu realmente acredito que essa invenção pode ajudar muita gente. Mas eu quero garantir que ela continue acessível, entende? Não quero que vire algo só para quem pode pagar caro. Ricardo riu, como se a preocupação de Roberto fosse ingênua. Claro, claro. Acessibilidade é importante. Mas também precisamos pensar no lucro, Roberto. Sem investimento, não há inovação. Ele deslizou um contrato pela mesa em direção a Roberto. Dê uma olhada nisso. É um acordo padrão, mas garante que você terá todo o suporte necessário para desenvolver seu projeto. Roberto pegou o contrato e começou a ler. As palavras eram complicadas, cheias de termos jurídicos que ele não entendia completamente. Ele se concentrou nas partes que pareciam mais importantes, mas algo chamou sua atenção. Espera aí, disse Roberto, apontando para uma cláusula. Aqui diz que a patente será de propriedade da sua empresa. Isso significa que eu não vou mais ser o dono da minha invenção. Ricardo manteve o sorriso,
mas seus olhos ficaram mais frios. Roberto, é assim que funciona. Nós investimos, assumimos os riscos, e em troca, garantimos que o projeto tenha sucesso. Você ainda será acreditado como inventor, é claro. Roberto sentiu um nó se formar no estômago. Mas, isso não é justo. Eu criei isso, eu trabalhei nisso por anos. Não posso simplesmente entregar tudo para você. Ricardo se inclinou para a frente, com um tom mais sério. Olha, Roberto, você é talentoso, mas precisa entender como o mundo funciona. Sozinho, você não vai longe. Comigo, sua invenção pode mudar o mundo. Mas você precisa confiar em mim. Roberto olhou para o contrato novamente, sentindo-se pressionado. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não queria perder o controle de sua criação. Eu preciso pensar sobre isso, disse ele, finalmente. Ricardo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Tudo bem, Roberto. Mas não demore muito. Oportunidades como essa não esperam. De volta à garagem, Roberto estava agitado. Ele contou tudo para Carla e Marcos, que imediatamente expressaram suas preocupações. Roberto, você não pode assinar isso, disse Carla, com os olhos cheios de preocupação. Eles vão tirar tudo de você. Marcos concordou. Cara, esse Ricardo parece um tubarão. Ele só quer o seu projeto para ganhar dinheiro em cima. Roberto sabia que eles estavam certos, mas também sentia o peso da responsabilidade. E se eu não conseguir fazer isso sozinho? E se essa for minha única chance? Carla colocou a mão no ombro dele. Você é mais forte do que pensa, Roberto. E nós estamos aqui para te ajudar. Não precisa fazer isso sozinho. Naquela noite, Roberto decidiu que não assinaria o contrato. Ele começou a trabalhar em segredo, tentando melhorar seu projeto sem a ajuda de Ricardo. Mas, alguns dias depois, ele descobriu que Ricardo já estava produzindo cópias baratas de sua invenção. O tempo estava se esgotando, e Roberto sabia que precisava agir rápido para proteger sua criação. O que ele faria a seguir? A luta estava apenas começando. A garagem de Roberto, antes um espaço modesto e desorganizado, agora parecia um centro de operações improvisado. As paredes estavam cobertas de esquemas atualizados, listas de materiais e cronogramas. Roberto havia reunido um pequeno grupo de amigos e familiares dispostos a ajudá-lo a finalizar o projeto e enfrentar Ricardo. A atmosfera era de urgência, mas também de determinação. Carla, Marcos e até mesmo Ana, a jornalista que Roberto conhecera no concurso, estavam lá, cada um contribuindo com suas habilidades. Roberto estava no centro da garagem, ajustando o motor de uma nova versão da bicicleta elétrica. Seu rosto estava concentrado, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. Se conseguirmos melhorar a eficiência da bateria, podemos aumentar a autonomia em pelo menos 20%, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Marcos, que estava organizando uma vaquinha online para arrecadar fundos, olhou para Roberto. Cara, já conseguimos metade do valor que precisamos. As pessoas estão realmente interessadas no seu projeto, viu? Roberto sorriu, mas ainda parecia preocupado. É incrível, Marcos. Mas precisamos agir rápido. Ricardo já está produzindo cópias baratas da minha invenção. Se ele lançar antes de nós, todo o nosso esforço vai por água abaixo. Carla, que estava cuidando da logística e da comunicação, se aproximou com um tablet na mão. Roberto, recebi uma mensagem de um fornecedor. Eles podem nos enviar as peças que precisamos, mas só se pagarmos adiantado. Temos o dinheiro. Roberto olhou para Marcos, que conferiu a vaquinha online. Ainda falta um pouco, mas se conseguirmos mais algumas doações até o final do dia, dá para cobrir. Ana, a jornalista, estava em um canto da garagem, escrevendo um artigo sobre a luta de Roberto contra Ricardo. Ela levantou a cabeça e disse: Roberto, sua história está ganhando visibilidade. As pessoas estão começando a perceber o que Ricardo está fazendo. Se conseguirmos pressioná-lo publicamente, talvez ele recue. Roberto assentiu, mas ainda parecia cético. Eu não quero uma guerra, Ana. Só quero que minha invenção ajude as pessoas. Mas se Ricardo não der outra escolha... Ana se aproximou, com um olhar sério. Às vezes, Roberto, você precisa lutar pelo que acredita. E você não está sozinho nessa. Enquanto o grupo continuava trabalhando, Roberto recebeu uma notificação no celular. Era uma mensagem de Ricardo. Roberto, acho que precisamos conversar. Você está brincando com fogo. O tom era ameaçador, e Roberto sentiu um frio na espinha. Ele olhou para os amigos ao seu redor,
sabendo que a batalha estava prestes a ficar mais intensa. O que Ricardo planejava? E como eles poderiam se preparar para o que estava por vir? A resistência estava apenas começando, e Roberto sabia que precisava estar pronto para o que viesse a seguir. O evento de tecnologia no centro de convenções estava em pleno vapor. Empresários, investidores e curiosos circulavam entre os estandes, avaliando as últimas inovações. Roberto estava lá, com sua bicicleta elétrica aprimorada, pronta para ser mostrada ao mundo. Ele sabia que Ricardo também estaria presente, e que esse seria o palco perfeito para o confronto que ele tanto temia, mas que agora encarava com determinação. Carla, Marcos e Ana estavam ao seu lado, oferecendo apoio moral. Roberto ajustou a gravata emprestada novamente, sentindo-se um pouco mais confiante do que da última vez. Ele olhou para a bicicleta, que agora funcionava perfeitamente, e respirou fundo. Está na hora, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Carla colocou a mão no ombro dele. Você consegue, Roberto. Lembre-se do porquê você começou tudo isso. Marcos deu um tapinha nas costas de Roberto. E se ele tentar algo, estamos aqui para te apoiar, cara. Ana, com sua câmera na mão, sorriu. E eu vou garantir que todo mundo saiba o que acontecer aqui hoje. Roberto assentiu, agradecido pelo apoio. Ele levou a bicicleta até o palco, onde um grupo de jurados e investidores estava reunido. Ricardo estava lá, com um sorriso confiante e um ar de superioridade. Quando Roberto começou sua apresentação, ele sentiu os olhos de Ricardo sobre ele, mas decidiu ignorar. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto, e eu sou mecânico de bicicletas. Hoje, estou aqui para mostrar a vocês uma invenção que pode revolucionar a mobilidade urbana. Uma bicicleta elétrica acessível, feita com materiais de baixo custo e fácil manutenção. Ele demonstrou o funcionamento da bicicleta, explicando cada detalhe com paixão e clareza. Desta vez, tudo funcionou perfeitamente, e a plateia parecia impressionada. No entanto, quando Roberto terminou, Ricardo subiu ao palco, sem ser convidado. Senhoras e senhores, antes que se deixem levar por essa apresentação, gostaria de esclarecer algumas coisas. Roberto ficou chocado, mas manteve a compostura. Ricardo, o que você está fazendo? Ricardo ignorou Roberto e se dirigiu à plateia. Esse projeto que vocês acabaram de ver é, na verdade, uma cópia de um produto que minha empresa já está desenvolvendo. Roberto aqui pode ter algumas boas ideias, mas ele não tem a capacidade de executá-las sem ajuda profissional. A plateia ficou em silêncio, olhando para Roberto, que sentiu uma onda de raiva e frustração. Ele respirou fundo e respondeu, isso não é verdade, Ricardo. Eu criei essa bicicleta sozinho, na minha garagem, com muito esforço e dedicação. E você sabe disso. Ricardo riu, com um tom de desdém. Roberto, você é talentoso, mas ingênuo. Inovação não se faz com sonhos, mas com recursos e estratégia. Foi então que Ana subiu ao palco, com sua câmera na mão. Desculpe interromper, mas acho que todos aqui precisam ouvir a verdade. Ela mostrou um vídeo no telão, onde Ricardo admitia, em uma conversa gravada secretamente, que havia roubado a ideia de Roberto e planejava lucrar em cima dela. A plateia ficou chocada, e os jurados começaram a sussurrar entre si. Ricardo ficou pálido, tentando se defender, mas as evidências eram esmagadoras. Roberto olhou para Ricardo, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu só queria ajudar as pessoas, Ricardo. Mas você preferiu tirar vantagem. Agora, todos sabem a verdade. Ricardo, sem palavras, deixou o palco sob os olhares de desaprovação de todos. Enquanto Roberto descia do palco, ele foi abordado por um grupo de investidores interessados em seu projeto. Roberto, gostaríamos de discutir uma parceria com você. Mas desta vez, nos seus termos. Roberto olhou para Carla, Marcos e Ana, que estavam sorrindo, e sentiu uma onda de esperança. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas agora tinha aliados e uma chance real de ver seu sonho se tornar realidade. O que ele decidiria a seguir? A resposta estava em suas mãos. O escritório da nova cooperativa de Roberto era simples, mas funcional. Localizado em um galpão reformado no mesmo bairro onde tudo começou, o espaço refletia a essência do projeto, prático, acessível e cheio de vida. As paredes estavam decoradas com fotos das primeiras bicicletas elétricas que ele havia construído na garagem, e uma equipe pequena, mas dedicada, trabalhava em harmonia. Roberto estava prestes a assinar um contrato com uma grande empresa de mobilidade urbana, mas algo o incomodava. Ele olhou pela janela, observando o movimento do bairro que o viu crescer. Carla entrou no escritório, carregando uma pilha de documentos. Roberto,
eles estão esperando a sua assinatura. Esse contrato pode mudar tudo para nós. Vai dar à cooperativa a visibilidade e os recursos que precisamos. Roberto pegou os documentos, mas hesitou. Carla, eu sei que isso parece ótimo no papel, mas, e se perdermos o controle do projeto? E se virarmos apenas mais um fornecedor de uma grande corporação? Carla sentou-se ao lado dele, com um olhar compreensivo. Eu entendo seu medo, Roberto. Mas você não está sozinho nessa decisão. A cooperativa é de todos nós. E nós acreditamos em você. Marcos entrou na sala, trazendo notícias. Cara, a vaquinha online explodiu depois daquela matéria da Ana. As pessoas estão doando de todos os cantos do país. Dá para comprarmos as peças que precisamos e ainda sobra para investir em marketing. Ana, que estava revisando um novo artigo, levantou a cabeça. E a pressão pública contra Ricardo está aumentando. Ele já está sendo investigado por práticas antiéticas. Sua empresa está perdendo credibilidade a cada dia. Roberto olhou para os amigos, sentindo-se grato pelo apoio, mas ainda dividido. Eu só não quero que a gente perca o foco. A ideia sempre foi ajudar as pessoas, não virar uma máquina de lucro. Foi então que ele decidiu fazer algo radical. Marcos, cancela a reunião com a empresa. Vamos recusar o contrato. Carla e Marcos trocaram olhares surpresos. Roberto, você tem certeza? Perguntou Carla. Ele assentiu, com um sorriso resoluto. Sim. Vamos fazer isso do nosso jeito. Vamos expandir a cooperativa, envolver mais pessoas da comunidade e manter o controle sobre o projeto. Se precisarmos de mais recursos, vamos buscar investimentos éticos, não corporações que só pensam em lucro. A decisão de Roberto foi recebida com entusiasmo pela equipe. Eles começaram a planejar uma campanha de crowdfunding em grande escala, com o objetivo de expandir a produção sem perder a essência do projeto. Ana usou suas conexões na mídia para espalhar a notícia, e a história de Roberto começou a ganhar atenção internacional. No entanto, nem tudo eram flores. Ricardo, desesperado para salvar sua reputação, tentou sabotar a cooperativa, espalhando rumores e tentando roubar fornecedores. Mas a comunidade, que havia abraçado o projeto de Roberto, se uniu para protegê-lo. Enquanto Roberto via a cooperativa crescer, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um representante de uma organização internacional de sustentabilidade, interessado em levar sua invenção para outros países. Roberto, seu projeto tem o potencial de mudar o mundo. Estamos dispostos a investir, mas precisamos discutir os detalhes. Roberto olhou para Carla, Marcos e Ana, que estavam ao seu lado, e sentiu uma onda de emoção. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também de oportunidades. O que ele decidiria a seguir? A resposta estava em suas mãos, e ele estava pronto para enfrentar o futuro, não importa o que acontecesse. 1 ano se passou desde que Roberto decidiu recusar o contrato com a grande empresa e seguir seu próprio caminho. A cooperativa, agora chamada de Mobilidade Popular, havia se transformado em um sucesso notável. O galpão reformado estava cheio de vida, com dezenas de pessoas trabalhando juntas para produzir bicicletas elétricas acessíveis. Roberto, Carla, Marcos e Ana estavam no centro de tudo, liderando uma equipe diversificada e motivada. O bairro, outrora esquecido, agora era um exemplo de inovação e sustentabilidade. Roberto estava em seu escritório, revisando os números do último trimestre. Ele olhou para Carla, que estava ao seu lado, e sorriu. Não é incrível? Conseguimos entregar mais de 1000 bicicletas este ano. E o melhor, todas para pessoas que realmente precisavam. Carla retribuiu o sorriso, orgulhosa. E ainda temos pedidos de várias cidades. Roberto, você conseguiu. Sua ideia está mudando vidas. Marcos entrou na sala, trazendo boas notícias. Cara, acabamos de fechar uma parceria com uma ONG que vai distribuir nossas bicicletas em comunidades rurais. Eles adoraram o projeto. Ana, que agora era chefe de comunicação da cooperativa, acrescentou, e a imprensa internacional está de olho em nós. Recebemos um convite para apresentar o projeto em uma conferência global de sustentabilidade. Roberto sentiu uma onda de emoção ao ouvir as notícias. Ele olhou para os amigos, sabendo que nada disso teria sido possível sem o apoio deles. Pessoal, isso é incrível. Mas não podemos esquecer o que nos trouxe até aqui. A mobilidade popular não é só sobre bicicletas, é sobre pessoas. Carla concordou. E sobre fazer as coisas do jeito certo. Sem explorar ninguém, sem perder nossa essência. Naquela noite,
a cooperativa organizou uma celebração para marcar o aniversário de 1 ano do projeto. O galpão foi decorado com luzes e bandeiras, e a comunidade inteira estava lá, celebrando o sucesso coletivo. Roberto subiu em um pequeno palco improvisado, segurando um microfone. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por acreditarem nesse sonho. Quando eu comecei, era só um mecânico de bicicletas com uma ideia maluca. Mas hoje, graças ao esforço de todos, estamos fazendo a diferença. E isso é só o começo. A plateia aplaudiu, e Roberto sentiu uma onda de gratidão. Ele olhou para Carla, Marcos e Ana, que estavam na primeira fila, e sorriu. Essa revolução não é minha. É nossa. E juntos, vamos levar essa ideia para o mundo. Nos meses seguintes, a mobilidade popular continuou a crescer, expandindo-se para outras cidades e países. Roberto nunca esqueceu suas raízes, mantendo a cooperativa focada em sua missão original, oferecer soluções de mobilidade sustentável e acessível para todos. E, em cada bicicleta elétrica que saía do galpão, havia um pedaço do sonho de Roberto, um mecânico que revolucionou a mobilidade.